Em 2019, uma mulher chamada Kathryn Kuhlman teve uma visão que mudaria tudo. Ela viu algo que ainda não tinha acontecido. Algo sobre você. Kathryn Kuhlman não era famosa, não tinha milhões de seguidores, mas tinha um dom que poucas pessoas possuem. O dom de ver além do véu da realidade. E o que ela viu sobre 2025 vai te arrepiar. Porque talvez você seja uma das escolhidas. Você já sentiu que existe algo diferente em você? Algo que você não consegue explicar? Uma sensação de que você deveria estar fazendo algo maior com sua vida? Kathryn Kuhlman sentiu isso também. Aos 34 anos, trabalhava como enfermeira em um hospital do interior. Vida simples, rotina tranquila. Até a noite em que tudo mudou. Era 3 da manhã quando ela se acordou. Não foi um sonho comum. Foi uma revelação. Ela viu milhares de mulheres ao redor do mundo. Mulheres comuns, como eu e você. Mas havia algo especial nelas. Um brilho interior. Uma força que elas nem sabiam que possuíam. E todas elas tinham uma coisa em comum. Elas seriam ativadas em 2025. Kathryn Kuhlman anotou tudo. Cada detalhe. Cada característica dessas mulheres. E quando você ouvir os sinais, vai entender por que estou compartilhando isso com você hoje. O primeiro sinal que Kathryn Kuhlman viu foi surpreendente. Essas mulheres não eram as óbvias. Não eram as que já estavam nos palcos. Não eram as que já tinham reconhecimento. Eram as invisíveis. As que duvidavam de si mesmas. As que tinham medo de falar. As que se sentiam pequenas demais para fazer diferença. Você se reconhece nisso? Kathryn Kuhlman viu que essas mulheres carregavam uma dor específica. A dor de saber que tinham algo importante para dizer, mas não conseguiam encontrar coragem. A dor de sentir um chamado interno, mas não saber como respondê-lo. Se isso ressoa com você, precisa prestar atenção no que vem a seguir. Porque Kathryn Kuhlman não viu apenas quem seriam as escolhidas. Ela viu quando elas despertariam. E esse momento está muito mais próximo do que você imagina. O segundo sinal é ainda mais específico. Kathryn Kuhlman viu que essas mulheres passariam por um período de preparação intuitiva. Elas enfrentariam desafios que pareceriam quebrar, mas na verdade estariam fortalecendo. Perdas que pareceriam devastar, mas que na verdade estariam purificando. Você passou por algo assim nos últimos anos? Algo que te fez questionar tudo? Algo que te obrigou a olhar mais fundo para dentro de você mesma? Kathryn Kuhlman chamou isso de o Vale da Provação. Um tempo onde essas mulheres se sentiriam abandonadas, mas na verdade estariam sendo moldadas para algo extraordinário. E há um terceiro sinal que vai te fazer parar para pensar. Kathryn Kuhlman viu que essas mulheres receberiam confirmações. Pequenos sinais de que não estavam loucas. De que o que sentiam era real. Às vezes seria um sonho vivido. Às vezes uma sincronicidade. Às vezes uma palavra de um estranho que tocaria direto no coração. Você já teve experiências assim? Momentos onde sentiu que o universo estava tentando te dizer algo? Porque se teve, você precisa entender o que Kathryn Kuhlman viu sobre o timing. A visão dela foi muito clara sobre 2025. Não foi vago. Não foi simbólico. Foi específico. Ela viu que neste ano, algo mudaria na atmosfera espiritual do planeta. Uma energia transformadora. Uma abertura dimensional que permitiria que certas vozes fossem amplificadas. E essas vozes não seriam as que você esperaria. Kathryn Kuhlman viu mulheres em cozinhas falando verdades que mudariam famílias inteiras. Viu mulheres em escritórios compartilhando insights que revolucionariam empresas. Viu mulheres em comunidades pequenas plantando sementes que se tornariam movimentos globais. Ela viu o poder das vozes autênticas, das vozes não polidas, das vozes que tremem, mas falam mesmo assim. E aqui está algo que vai te surpreender. Kathryn Kuhlman não era religiosa no sentido tradicional. Ela não frequentava a igreja, não seguia doutrinas específicas,
Mas ela entendia algo profundo sobre a força feminina, sobre o poder criativo das mulheres, sobre a capacidade única que temos de gerar vida não apenas física, mas espiritual. E foi isso que ela viu em 2025, um despertar coletivo do feminino profético. Mas nem todas serão chamadas, e nem todas que forem chamadas responderão. Existe um quarto sinal que Kathryn Kuhlman viu, e este talvez seja o mais importante. Ela viu que as escolhidas teriam uma característica específica. Elas não buscariam fama, não buscariam reconhecimento. Elas buscariam impacto real, transformação verdadeira. Elas seriam movidas não pelo ego, mas pelo amor. Não pela ambição pessoal, mas pelo serviço coletivo. Você se sente assim? Há algo em você que quer servir algo maior que você mesma? Porque se há, você precisa saber sobre o quinto sinal. Kathryn Kuhlman viu que essas mulheres teriam uma relação especial com as palavras. Não necessariamente como escritoras ou palestrantes profissionais, mas como canais de verdades que precisam ser ditas. Elas seriam mulheres que, quando falassem, as pessoas parariam para escutar, não pela eloquência perfeita, mas pela autenticidade pura. Você já notou que quando fala do coração, as pessoas realmente te escutam? Que suas palavras têm um peso diferente? Esse é um dos sinais mais claros. Mas há algo mais profundo aqui. Kathryn Kuhlman viu que 2025 não seria apenas sobre vozes individuais. Seria sobre uma rede, uma conexão entre essas mulheres ao redor do mundo. Elas não se conheceriam fisicamente. Muitas nem saberiam da existência umas das outras, mas estariam conectadas por algo invisível, por uma frequência comum. E quando uma falasse, as outras sentiriam. Quando uma se levantasse, as outras seriam fortalecidas. Quando uma duvidasse, as outras saberiam orar. É como se fosse um corpo espiritual global, cada uma sendo uma célula vital de um organismo maior. Você já sentiu isso? Essa conexão inexplicável com mulheres que você nem conhece direito, mas sente que são suas irmãs de jornada? Kathryn Kuhlman viu algo mais. Ela viu que essas mulheres não seriam perfeitas. Longe disso. Elas teriam medos, teriam inseguranças, teriam momentos de fraqueza. E seria exatamente por isso que elas seriam escolhidas. Porque o mundo não precisa de mais perfeição artificial. O mundo precisa de humanidade real, de vulnerabilidade corajosa, de força que nasce da fragilidade assumida. Você já percebeu que suas maiores influências foram pessoas que não esconderam suas imperfeições, mas as transformaram em sabedoria? Esse é o sexto sinal. A capacidade de transformar dor em propósito, feridas em sabedoria, quebras em aberturas para a luz. Kathryn Kuhlman viu mulheres que não negariam suas histórias difíceis, mas as usariam como pontes para alcançar outras almas feridas. E aqui está algo que ela viu sobre o timing específico. 2025 não seria o fim, seria o começo. Ela viu que o despertar começaria em 2025, mas se estenderia pelos próximos 7 anos. Uma transformação gradual, mas consistente, como sementes plantadas numa estação, que florescem em muitas outras. E cada mulher que respondesse ao chamado em 2025 seria uma semente para as que viriam depois. Mas existe um sétimo sinal que Kathryn Kuhlman viu. E este talvez seja o mais pessoal. Ela viu que essas mulheres teriam um momento específico de reconhecimento. Um momento onde algo clicaria dentro delas. Onde elas saberiam, sem sombra de dúvida, que eram uma das escolhidas. Não seria um momento grandioso. Seria íntimo, silencioso, sagrado. Talvez fosse ouvindo uma música. Talvez fosse lendo algo. Talvez fosse em um momento de oração ou meditação. Mas elas saberiam. E a partir desse momento, não conseguiriam mais ignorar o chamado. Você já teve um momento assim? Um momento onde sentiu que algo maior estava se movendo em sua vida? Por que se teve? Ou se está tendo agora?
Você precisa entender uma coisa importante. Kathryn Kuhlman viu que esse reconhecimento viria acompanhado de uma responsabilidade. Não a responsabilidade de ser perfeita, mas a responsabilidade de ser real. Não a responsabilidade de ter todas as respostas, mas a responsabilidade de fazer as perguntas certas. Não a responsabilidade de mudar o mundo sozinha, mas a responsabilidade de fazer sua parte, por menor que pareça. E Kathryn Kuhlman viu algo mais sobre essas mulheres. Elas não teriam plataformas prontas. Elas teriam que construir as suas próprias. Algumas usariam as redes sociais. Outras usariam grupos pequenos. Algumas escreveriam. Outras falariam. Algumas ensinariam. Outras simplesmente viveriam de forma tão autêntica que inspirariam pelo exemplo. Mas todas teriam algo em comum. Elas não esperariam permissão. Elas não esperariam que alguém as escolhesse. Elas escolheriam a si mesmas. E isso, segundo Kathryn Kuhlman, seria a marca registrada das vozes proféticas de 2025. A coragem de se escolher. A coragem de confiar na própria voz. A coragem de falar mesmo tremendo. Você tem essa coragem? Ou está esperando alguém te dar permissão para ser quem você realmente é? Porque Kathryn Kuhlman viu algo mais. Ela viu que as escolhidas de 2025 receberiam sinais de confirmação. Não uma vez, não duas, mas múltiplas confirmações ao longo do ano. E se você chegou até aqui, se algo dentro de você está ressonando com essas palavras, talvez este seja o primeiro sinal. Kathryn Kuhlman descreveu esses sinais como ecos do futuro. Momentos onde você sentiria que está lembrando de algo que ainda não aconteceu. Onde você saberia coisas que não aprendeu. Onde você falaria palavras que viriam de uma fonte mais profunda que sua mente. Você já teve essa experiência? De falar algo e depois pensar, de onde isso veio? Esse é o 8º sinal. As escolhidas receberiam downloads diretos. Insights que não poderiam explicar. Sabedoria que não estudaram. Compreensões que chegam prontas, completas. E Kathryn Kuhlman viu algo fascinante sobre o mecanismo disso. Ela viu que essas mulheres seriam como antenas, sintonizadas em uma frequência específica do campo espiritual. Mas aqui está o que mais ninguém te conta sobre ser uma antena espiritual. Você também capta interferências. Você sente coisas que outros não sentem. Você percebe energias que outros ignoram. Isso às vezes te faz sentir louca. Às vezes te faz questionar sua própria sanidade. Às vezes te faz querer desligar essa sensibilidade toda. Mas Kathryn Kuhlman viu que essa hipersensibilidade não é um bug. É um feature. É exatamente o que permite que você seja um canal claro para verdades que precisam emergir. Você se considera uma pessoa sensível demais? Você se sente sobrecarregada pela energia dos outros? Você capta coisas que as pessoas nem percebem que estão emanando? Esse é o 9º sinal, e talvez o mais incompreendido, porque a sociedade nos ensina que sensibilidade é fraqueza, que sentir demais é problema, que deveríamos ser mais duras, mais racionais, mais desconectadas. Mas Kathryn Kuhlman viu o contrário. Ela viu que as vozes proféticas de 2025 seriam justamente as que mantiveram sua sensibilidade intacta, as que se recusaram a endurecer o coração, as que escolheram sentir, mesmo quando doía. E existe uma razão profética para isso. Como você pode falar para corações feridos se o seu está blindado? Como você pode tocar almas se perdeu a capacidade de ser tocada? Como você pode ser um canal de cura se está desconectada da própria dor? Kathryn Kuhlman viu que as escolhidas de 2025 não seriam as mais fortes, no sentido tradicional. Seriam as mais corajosamente vulneráveis. As que transformaram sua sensibilidade em superpoder. E aqui está algo que vai te surpreender sobre o que ela viu em relação ao conteúdo dessas vozes. Kathryn Kuhlman não viu mulheres pregando sermões complexos. Não viu teorias elaboradas ou doutrinas complicadas. Ela viu simplicidade profunda, verdades básicas ditas de formas que perfuram direto no coração. Palavras comuns,
carregadas de peso eterno, como se essas mulheres tivessem acesso ao núcleo das coisas, ao que realmente importa, ao que as pessoas mais precisam ouvir, mesmo quando não sabem que precisam. Você já teve momentos onde disse algo simples, mas que mudou completamente a perspectiva de alguém? Onde uma frase sua ficou ecoando na mente de outra pessoa por dias? Esse é o 10º sinal. A capacidade de dizer o óbvio de forma revolucionária, de falar o que todos sabem, mas ninguém consegue articular. Kathryn Kuhlman chamou isso de profecia do cotidiano. Não predizer o futuro, mas revelar o presente. Não anunciar o que vai acontecer, mas mostrar o que já está acontecendo e ninguém está vendo. E ela viu que essas revelações viriam em momentos simples. Durante uma conversa casual, num comentário de rede social, numa resposta espontânea, num desabafo sincero. As pessoas ao redor dessas mulheres começariam a dizer coisas como: você sempre sabe o que dizer. Suas palavras chegaram na hora certa. É como se você lesse minha alma. Você já ouviu isso? Pessoas te dizendo que você tem um dom especial com palavras, mesmo quando você não se sente especial. Porque aqui está o que Kathryn Kuhlman viu sobre a resistência interna dessas mulheres. Ela viu que elas lutariam contra o próprio chamado, que diriam: eu não sou boa o suficiente, eu não estudei o bastante, eu não tenho credencial para isso. E foi exatamente por isso que elas seriam escolhidas. Kathryn Kuhlman viu que o orgulho espiritual seria o maior inimigo das vozes proféticas, que a humildade genuína seria o pré-requisito número 1, que Deus usaria justamente as que se sentiam pequenas demais para usurpar a glória. Se você está lutando contra uma sensação de que deveria estar fazendo algo maior, mas se sente inadequada, você está no caminho certo. Se você sente que tem algo para dar, mas não sabe se está qualificada, você está exatamente onde precisa estar. Se você escuta um sussurro interno dizendo: é sua vez, mas sua mente racional argumenta contra, preste atenção ao sussurro, porque Kathryn Kuhlman viu que 2025 seria o ano em que o sussurro se tornaria voz, onde a intuição se tornaria direção, onde o chamado se transformaria em coragem. Mas ela também viu algo sobre a oposição que viria. Kathryn Kuhlman viu que nem todos ficariam felizes com essas vozes emergindo, que haveria resistência, que algumas pessoas tentariam silenciar, diminuir, desqualificar. E ela viu como as escolhidas deveriam responder, não com argumentos, não com defensiva, mas com mais amor, com mais autenticidade, com mais serviço. Ela viu que a única defesa dessas mulheres seria o fruto do que falam, a transformação real que suas palavras geram, o amor que demonstram em ação. Você está preparada para isso? Para falar sua verdade mesmo quando nem todos vão gostar? Para manter o coração aberto mesmo diante da crítica? Porque Kathryn Kuhlman viu que essa seria a maior prova das escolhidas de 2025. A capacidade de amar os que as rejeitam, de servir os que as menosprezam, de abençoar os que as amaldiçoam. E aqui está algo profundo sobre o que ela viu em relação ao tempo pessoal de cada uma. Kathryn Kuhlman viu que cada escolhida teria um momento de ativação específico durante 2025. Não no mesmo dia, não no mesmo mês, mas cada uma no seu tempo perfeito. Para algumas, seria no início do ano, um despertar que viria com os primeiros dias de janeiro, uma clareza que emergiria com as resoluções do novo ciclo. Para outras, seria no meio do ano, depois de meses de preparação invisível, depois de processos internos que pareceriam não levar a lugar nenhum, mas na verdade estariam alinhando tudo. Para outras ainda seria no final de 2025, quando todos os outros despertares já tivessem preparado o terreno, quando elas entrariam como as que fechariam o ciclo de ativação, mas todas saberiam quando chegasse a hora. Seria inconfundível. Seria como se uma chave fosse girada dentro da alma. E Kathryn Kuhlman viu que algumas já estão sentindo os primórdios disso.
Algumas já estão no período de preparação final. Algumas já estão recebendo os downloads. Algumas já estão sendo testadas. Se você está passando por um período de intensificação espiritual, se está sonhando mais do que o normal, se está tendo insights que não consegue explicar, se está sentindo urgências que não consegue nomear, talvez você seja uma das primeiras a ser ativada. Kathryn Kuhlman viu algo específico sobre as primeiras. Elas seriam as que preparariam o caminho para as outras. Elas enfrentariam mais resistência porque estariam abrindo trilhas, mas também receberiam mais suporte espiritual porque precisariam de mais força. E ela viu que essas primeiras teriam uma característica especial. Elas não apenas falariam, elas viveriam de forma que validaria suas palavras. Elas seriam exemplos antes de serem vozes. Você sente que sua vida está sendo reorganizada para algo que ainda não compreende completamente? Que portas estão se fechando e outras se abrindo de formas que não planejou? Esse é o 11º sinal. A vida sendo alinhada divinamente para o propósito profético. As circunstâncias conspirando a favor do chamado. O universo removendo distrações e criando foco. E Kathryn Kuhlman viu que isso seria acompanhado de uma paz inexplicável. Mesmo no meio do caos da transformação. Mesmo quando tudo parece estar mudando. Uma paz profunda de saber que está no caminho certo. Mas ela também viu que haveria momentos de dúvida intensa. Momentos onde essas mulheres questionariam tudo. Onde se sentiriam impostoras. Onde quereriam desistir. E foram exatamente nesses momentos que ela viu as maiores intervenções divinas acontecendo. Confirmações poderosas. Sinais inegáveis. Suporte sobrenatural. Como se o céu dissesse: não, você não está louca. Sim, isso é real. Continue. Você já passou por ciclos assim? De certeza absoluta seguida de dúvida completa, seguida de confirmação clara? Esse é o padrão de preparação que Kathryn Kuhlman viu para todas as escolhidas. Um processo de fortalecimento da fé através do questionamento. Um refinamento da convicção através da prova. E ela viu que isso não seria acidente. Seria proposital. Porque vozes proféticas que nunca foram testadas são vozes frágeis. E 2025 precisará de vozes inquebráveis. Agora deixe-me te contar algo que Kathryn Kuhlman viu sobre o que aconteceria quando essas mulheres finalmente aceitassem o chamado completamente. Ela viu uma onda de autenticidade que se espalharia pelo mundo. Mulher após mulher escolhendo verdade em vez de performance. Escolhendo impacto em vez de impressão. Escolhendo propósito em vez de popularidade. E essa onda mudaria tudo, não apenas no âmbito espiritual, no âmbito social, profissional, familiar, cultural. Porque quando uma mulher para de fingir e começa a ser real, isso dá permissão para outras fazerem o mesmo. E quando mulheres começam a ser reais coletivamente, o mundo não tem escolha se não se transformar. Kathryn Kuhlman viu famílias sendo curadas por mães que finalmente encontraram sua voz. Viu empresas sendo transformadas por funcionárias que pararam de se esconder. Viu comunidades sendo revolucionadas por mulheres que decidiram parar de se diminuir. E viu que isso começaria de forma silenciosa, quase invisível, como fermento na massa, como sal na comida, como luz em lugar escuro. Mas o resultado seria impossível de ignorar. Se você chegou até aqui, se algo dentro de você está ardendo, se você sente que essas palavras estão falando diretamente com sua alma, talvez seja porque você é uma das que Kathryn Kuhlman viu. Talvez seja porque chegou sua hora. Talvez seja porque o mundo está esperando sua voz. A pergunta não é se você é boa o suficiente. A pergunta é se você é corajosa o suficiente para confiar no que está sentindo. A pergunta não é se você tem credenciais. A pergunta é se você tem convicção. A pergunta não é se os outros vão aceitar. A pergunta é se você vai se aceitar. Porque Kathryn Kuhlman viu que o maior obstáculo para as escolhidas de 2025 não seria a oposição externa,
Seria a resistência interna. Seria o medo de ser vista. O medo de ser rejeitada. O medo de não ser suficiente. E ela viu que as que superariam esses medos não seriam as que se livrariam deles completamente, mas as que escolheriam agir mesmo sentindo medo. Coragem não é ausência de medo. Coragem é fé, mais forte que o medo. E se você sente que pode ser uma das escolhidas, sua primeira ação profética é simples. É acreditar, é aceitar que talvez, só talvez, você seja exatamente quem o mundo precisa ouvir neste momento. Não amanhã, não quando se sentir pronta. Agora. Porque as vozes proféticas de 2025 não são as que estão prontas. São as que estão dispostas. E se você está disposta, se você sente o chamado ardendo dentro de você, se você reconhece os sinais, então pare de esperar permissão. Kathryn Kuhlman viu você. E agora, você se vê aqui, nesse momento, envolvida. A profecia de Kathryn Kuhlman começou. Sim. E você? Você faz parte dela. Uma parte essencial, fundamental, inescapável. A pergunta, a única pergunta que ecoa agora, em seu coração, em sua alma, é: o que você fará com essa revelação? O que você fará com esse chamado? Essa chama, essa força que pulsa dentro de você? Essa energia que te impulsiona rumo a algo maior. Algo que transcende a sua realidade cotidiana. Será que você vai ignorar o chamado silencioso da sua intuição? Aquele sussurro, quase imperceptível, que te convida a um despertar, a uma transformação profunda? Ou vai abraçar essa jornada, com todas as suas incertezas, seus medos, suas dúvidas? Vai mergulhar de corpo e alma nesse rio de possibilidades que se apresenta diante de você. A escolha, a decisão, é inteiramente sua. Mas lembre-se, Kathryn Kuhlman viu mulheres como você. Mulheres comuns. Mulheres com um brilho interior único. Mulheres portadoras de uma força criativa inigualável. Mulheres destinadas a algo extraordinário. E você também é uma delas. Você carrega dentro de si uma semente de poder, uma semente de transformação. E agora, nesse momento, é hora de deixar essa semente germinar, florescer e mostrar ao mundo a beleza, a força, a grandeza que reside em você. Uma grandeza que talvez você nem sequer suspeitava existir. Você está pronta para florescer? Para se tornar a mulher que sempre sonhou ser? A mulher que o universo deseja que você seja? Para abraçar seu propósito? A jornada será desafiadora. Sim, haverá momentos de dúvida, de medo, de incerteza. Mas lembre-se, você não está sozinha. Você tem irmãs de jornada, espíritos afins, mulheres que caminham ao seu lado, que te apoiam, que te inspiram, que te ajudam a superar obstáculos, a encontrar o caminho. Respire fundo. Sinta a força da fé fluindo em suas veias. E lembre-se, você é poderosa. Você é capaz. Você é amada. E você é parte de algo muito maior do que você mesma. E agora, o que você vai fazer?